Eu já vou chamar Maria Emília Briante, terapeuta ocupacional, especialista em integração sensorial, né, Maria Emília? E ela vai falar um pouquinho de integração sensorial, que é super presente, né, na síndrome de Angelman, e eu acho que vai interessar a todos, né? A gente sabe o quanto a disfunção sensorial em Angelman impacta a vida dos nossos filhos. Então, Maria Emília, passo a palavra para você. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Obrigada a vocês. Uma honra ter você aqui. Só para eu entender aqui, eu posso passar, né? Eu mesma. Tá, só me mostra aqui. Não, aqui deixa eu ler. Tá. Vou deixar essa aqui. Só para entender. Bem, enquanto ele vai vendo ali como passar, queria dar um bom dia aí para vocês, dizer que é uma honra, uma alegria ter recebido esse convite. Só me mostra como é. Ai, beleza, tá ótimo. Tá bom. Eu sempre falo para os pais, né, que o tratamento ele começa com a informação. Acho que às vezes a gente leva uma informação, né, para a família que já faz muita diferença aí no olhar com a criança, né? Então acho que esse é o princípio e o início de qualquer tratamento. Queria dizer que toda a história tem um começo, né? Então eu atendi pela primeira vez uma criança com síndrome de Angelman, que é a Mariana, né? Que eu chamo carinhosamente de Maricota. Tem aí uma foto dela agora já grande, é uma mocinha de 15 anos, mas comecei a atender a Mari ainda picuca, né, muito pequenininha, e ela ficou um tempão comigo, depois a gente deu um tempo, aí tem a questão toda da distância e tudo mais, mas é uma família que eu tenho um carinho imenso, né? Então, quando eles fizeram um convite, eu falei, nossa, eu vou e vou feliz, né, para falar. Então, eu pude acompanhar aí um pouco, desde pequena, os desafios dessa família, e as alegrias também, né? As conquistas. Bem, então, antes de mais nada, a gente entender um pouquinho o que é o tal do processamento sensorial. Eu coloquei aí uma definição mais técnica, mas, na verdade, desde que o bebê está lá na barriga da mãe, esses sistemas sensoriais eles vão sendo desenvolvidos. Eles estão presentes na vida de todos nós, né? Então, o processamento sensorial é um processo natural. Então, o bebê está lá na barriga da mãe, ele está já imerso num líquido, ele se movimenta, ele empurra a barriga da mãe. Então, a questão, né, desse processamento vai ocorrendo aí desde esses primórdios, aí, né, o desenvolvimento dessas sensações. Mas o que a gente espera é que esse processo, que a gente chama de um processo natural, um processo neurológico, ele ocorra de uma forma fluida. Então, que a gente possa receber as informações do ambiente, né, registrar, processar essas informações e dar uma resposta adequada ao meio. Então, a gente está aqui conversando, pode ser que tenha um barulho de fundo, tenha uma movimentação. Isso não me impede de filtrar esses estímulos e de me manter atenta aqui ao que eu estou fazendo. Para algumas crianças, né, para um grupo grande de crianças, de pessoas, né, isso é um desafio muito grande. Eu não consigo dar conta desse processo todo, e aí é que vem a chamada disfunção de integração sensorial, que é o que a gente vai falar um pouquinho hoje. Bem, antes de mais nada, dizer o seguinte, acho que vocês, aqui a maioria são pais, né, pelo que eu estou entendendo, então acho importante trazer informação, porque às vezes a gente lê o relatório, né, ou a gente vê lá no Google um monte de palavras difíceis, e fica muito inacessível para a gente entender. Então, sempre quando eu vou fazer um relatório, eu tenho cuidado de pensar essas questões na função, né, no dia a dia, aí, na rotina da família. Os sistemas sensoriais eles estão presentes na nossa vida o tempo todo. Então, como eu falei aí, desde que esse bebezinho está intraútero. Os 5 primeiros sentidos são muito conhecidos. A gente ouve falar de uma forma muito corriqueira, desses sistemas sensoriais. Mas os 3 últimos são sistemas que a gente não ouve tanto, ou que a gente, às vezes, vê no relatório e não entende do que se trata. Então, a gente tem, para além dos 5 sistemas que a gente conhece mais,
o chamado sistema vestibular, que é justamente o sistema que nos ajuda a entender onde o meu corpo está no espaço, o sistema do movimento. A gente tem o chamado sistema proprioceptivo, né, que me conta também onde esse corpo está. Então, por exemplo, eu não preciso, muitas vezes, usar minha visão para entender onde meu corpo está. Eu sou capaz de ter uma informação que vem ali, né, dos órgãos que estão de sentido nas articulações e que me dão um feedback, me dão um retorno do que eu tenho que fazer. Né? Então, por exemplo, se eu vou carregar uma bandeja no restaurante, eu não preciso ficar olhando para a minha mão para manter essa bandeja alinhada. Então, o peso da bandeja nas minhas articulações me dá um retorno de como eu tenho que carregar essa bandeja. Né? Ou não. E aí é que vem a dificuldade. E um outro sistema que é muito importante falar para vocês, que é o sistema interoceptivo, que é o nosso chamado oitavo sentido, né? Que é um sistema que a gente vem falando um pouco mais aí nos últimos anos, mas era um sistema menos desconhecido. E o que é importante do sistema interoceptivo? Então, esse é um sistema que nos conta, por exemplo, se a gente quer ir ao banheiro, se a gente está com as vísceras cheias ou não, se a gente está com fome, se a gente está com sede, se a gente está cansado. Muitas vezes os pais falam assim, Maria Emília, mas será que eu já posso tirar a fralda? Será que já é o momento de tirar a fralda? Porque eu vejo que, por exemplo, ele faz cocô e ele não fica incomodado. Ou ele não antecipa. Né? E aí a gente tem que pensar, será que ele tem essa percepção? Será que ele vai desenvolver essa percepção? Né? Existem formas de ajudar a desenvolver a chamada consciência interoceptiva? Sim, existem. Tá? Então, o que eu falo para os pais é, isso tem que ser visto como um todo. Faz parte do processamento sensorial. Então, se eu digo que uma criança tem uma dificuldade de processar as informações à sua volta, também é esperado que isso ocorra num sistema interoceptivo. Tá? E para a gente saber isso, a gente tem que fazer uma avaliação. Né? Existe uma avaliação específica e uma forma que a gente vai, aos pouquinhos, ajudando a criança a desenvolver essa consciência. Bem, outro aspecto que eu acho importante falar para vocês, né? Acho que vocês, como pais, entenderem, né, quando a gente vai pensar, por exemplo, que metas que a gente quer alcançar com o nosso filho esse semestre. Como acontece o desenvolvimento? Então, o desenvolvimento, se a gente for pensar e fazer uma analogia com uma pirâmide, ele ocorre de baixo para cima. Então, primeiro, vem tudo o que é sensório-motor. Né? Então, o bebê se move, o bebê toca, o bebê cheira, e ele vai, através dessas sensações, desenvolvendo a base que vai ajudar em habilidades que estão lá em cima da pirâmide. Então, vamos supor, às vezes os pais falam assim, eu quero que meu filho use garfo e faca, por exemplo. Está pensando numa habilidade muito mais alta na pirâmide. Às vezes, uma criança que não tem uma boa percepção, por exemplo, dos dois lados do corpo. Né? Uma criança que está lá, vamos supor, pintando o desenho, comendo, e a outra mão está embaixo da mesa. Ah, mas já é uma criança grande, então eu vou esperar isso para poder trabalhar essa habilidade? Não. Mas é importante entender que existe uma base que é sensório-motora. Ou, por exemplo, se eu vou fazer uma atividade, eu digo assim, eu acho que ele é tão desatento, ele não para na cadeira, ele não tem uma boa postura, não tem um bom controle postural, mas eu quero, como meta, que ele, por exemplo, faça uma atividade de leitura. Quando a gente vai pensar em atividades mais específicas, que estão lá no topo da pirâmide, a gente tem que imaginar que as funções de base estão automatizadas. Então, por exemplo, se vocês estão sentados aí, né, ouvindo, né, prestando atenção, lendo o slide, vocês não têm que pensar sobre a posição do corpo de vocês na cadeira, para não cair. Isso está automatizado. Então, a ideia, quando a gente fala da integração sensorial, é justamente favorecer com que essas funções de base estejam automatizadas para quê? Para que a criança tenha condições de desenvolver as chamadas funções executivas, as funções que são mais altas. Então, a gente sempre tem que ter isso em mente, tá? De que existe uma base aí que tem que ser avaliada, que tem que ser trabalhada para a gente conseguir chegar em funções superiores. Eu fiz um videozinho, está até com a minha voz, mas só para a gente ter uma
uma vivência, né, uma pequena vivência aí do que é a integração sensorial. Isso é baseado num texto da Jean Ayres, que é quem criou a teoria. Então, vamos ver se sai o som aí. Imagine que você entrou em um depósito desconhecido para encontrar uma caixa deixada entre muitos outros objetos imateriais. E, de repente, as luzes se apagam. Agora, imagine que um alarme começa a tocar bem alto. E a água começa a jorrar lá de cima. Agora, você não tem nem a visão, nem a audição para te ajudar. Você acha que poderia, então, começar a usar o sentido do tato e a consciência da posição do seu corpo para descobrir o que fazer? O alarme alto e a sensação inesperada de água afetariam sua capacidade de separar as outras sensações que está experimentando? Uma vez que dependemos de todos os nossos sentidos trabalhando juntos, podemos ficar muito desconfortáveis se de repente nos encontrarmos sem informações sensoriais previsíveis e familiares. Isso acontece com muitas de nossas crianças. Se alguns de nossos sentidos não nos fornecem informações que precisamos, podemos começar a depender de outras sensações, nas quais, normalmente, não dependeríamos. Quando você se coloca em uma situação como essa, em um depósito escurecido, desconhecido, você consegue imaginar como se sairia se você não tivesse informações sensoriais previsíveis que o ajudassem a se sentir calmo, organizado e seguro sobre suas ações na vida cotidiana? Como vocês se sentiram com essa experiência? Então, esse é um texto da Jean Ayres, né, de um livro que ela escreveu para os pais. E acho que algo que é importante, né, a gente falar um pouco é assim: a gente não consegue se colocar no lugar do outro no sentido de ter a mesma sensação, né? Às vezes, as crianças que conseguem falar trazem uma descrição muito forte do que aquela sensação representa para ele. E o que a gente tem que imaginar, né? Se eu estou numa situação, por exemplo, como essa, e tem um monte de gente falando na minha cabeça ao mesmo tempo, o quanto eu vou conseguir dar conta, né, de acionar os poucos recursos que eu tenho para sair daquela situação. Então, às vezes, uma das coisas que eu falo muito para os pais, assim, quando a gente recebe uma criança para o atendimento, e se os pais quiserem ficar na sala, isso, para mim, né, particularmente, não é um problema, mas que é muito difícil a gente conseguir ajudar essa criança falando ao mesmo tempo com os pais. O tempo todo conversando, com música de fundo. Porque, veja, eu preciso mesmo de um espaço organizado para entender aquelas sensações, né? Então, aquela coisa que a gente ouve, né, no dia a dia, de que a criança, por exemplo, é cega ou tem baixa visão, então, automaticamente, ela é boa em música, ela usa bem a audição. Não, isso não acontece. Isso é aprendido, isso tem que ser organizado, né? Então, de vocês imaginarem que, com os filhos de vocês, se há uma questão relacionada ao processamento sensorial, é muito importante que a gente organize esse ambiente, né? Isso inclui, inclusive, o tom da nossa voz, né? Então, eu falo para os pais, olha, a gente fala no final, né? Ou eu falo para a babá, olha, a gente conversa depois, porque realmente fica muito difícil, e aí a criança entra num nível de desorganização muito grande, porque justamente a gente não consegue se acomodar, né, àquela necessidade que ela tem. Bem, o que é, então, né, se a gente já entendeu um pouquinho o que é o processamento sensorial, o que é a tal da disfunção de integração sensorial? Esse é o nome que a gente tem utilizado mais
agora, tá? Inclusive nas publicações, e vou falar aqui de um jeito muito prático, tá? Sem acho que para todo mundo poder entender. Quando a gente fala que uma criança tem disfunção de integração sensorial, o que isso significa? Significa que ela não consegue dar uma resposta adequada ao meio diante de determinada situação, porque ela se desorganiza nesse processamento sensorial. Mas isso é muito genérico, né? Então, eu sempre falo para as meninas lá na clínica, quando a gente recebe uma família e faz uma avaliação, a gente tem que tentar chegar o mais próximo do que... Porque a tal da disfunção é muito grande, né? O que está impactando mais? A teoria fala que a disfunção de integração ela se apresenta, sobretudo, né, em dois aspectos. Um grupo de crianças que são mais ou menos reativas sensorialmente. Então, o nome que a gente usava antigamente era modulação sensorial, o nome que a gente usa hoje é reatividade sensorial. Tá? O que é isso? São crianças que são mais sensíveis ou menos sensíveis, que têm uma percepção aumentada ou diminuída. Eu gosto sempre de usar uma analogia do copo com água, né? Então, às vezes, para o seu copo encher, você precisa de um número muito grande de informações. Às vezes, aquele mesmo número de informações faz o copo do outro transbordar. Então, por exemplo, eu sou muito reativa auditivamente. Se eu estiver cansada, com sono, assim, acabei de acordar, então é muito interessante, porque eu saio do consultório por volta de 6h30, 7h, sempre com música no rádio, né? Desligo o carro e uma música num volume tal. No dia seguinte, que eu vou pegar o carro cedinho e vou trabalhar, que vem aqueles que falam, nossa, como é que eu dei conta? Por quê? Estou cansada, estou com sono, ainda estou acordando, já tenho um perfil sensorial mais reativo. Então, essa é a leitura que a gente tem que fazer. Às vezes, quando a criança, né, você vai pentear o cabelo, e a criança não suporta, tem um episódio que a gente chama de um episódio de birra, às vezes, para ela, aquela sensação pode ser de uma farpa entrando na cabeça. Tem um livro da Lucy Miller, que é um livro escrito para pais, em que ela traz as falas de crianças já grandes. E uma das crianças fala isso no livro. Era uma farpa entrando na minha cabeça, e minha mãe queria que eu penteasse o cabelo. Então, é essa medida que vocês têm que ter quando a gente pensa em reatividade sensorial. Não é frescura, não é birra. E uma outra coisa que é muito clássica, né, que as pessoas falam, mas de tanto eu fazer, vai acostumar. Não vai. O que vocês têm que imaginar se for uma disfunção, a insistência do estímulo leva a quê? A uma memória negativa. Tá? Então, mas então não vou pentear o cabelo? Vamos ver o que é possível em cada caso, mas só para vocês entenderem que, realmente, às vezes, aquilo é muito agressivo para a criança. Ou, pelo contrário, ela tem uma percepção muito diminuída. Então, por exemplo, ela pode fazer cocô, ficar com a fralda cheia, e aquilo não traz um incômodo. Tá? Independente da criança falar ou não, ela pode demonstrar um incômodo, por exemplo. Tem criança que não demonstra. Tá? Então, esse é um primeiro grupo. Se eu estou falando de reatividade nos sistemas sensoriais, isso se refere a todos eles. Eu posso ser mais ou menos reativo à luminosidade, né? Mais ou menos reativo aos barulhos do ambiente, né? Aos meus colegas na escola. E eu posso ter um perfil misto. Eu posso ser mais reativo para algumas coisas e buscar outras sensações. Então, também não dá para ficar dizendo a criança é reativa. Então, aqui, tem que descrever. Né? Quem lê o relatório tem que ter uma informação útil, né? Para realmente pensar em como aquilo vai mudar a rotina da criança. Então, esse é um primeiro grupo. O segundo grupo é um grupo das crianças que têm dificuldades de planejamento motor, a tal da dispraxia, que gera até muita confusão na cabeça dos pais. O que é dispraxia, o que é apraxia de fala e tudo mais. São coisas diferentes. Mas muitas crianças com dispraxia também têm uma apraxia de fala. E, quando fazem, por exemplo, TO, e melhoram a questão do planejamento motor global, também tem uma melhora aí no planejamento para a fala. Tá? O que é a dispraxia? Se for usar uma palavra muito do dia a dia, é alguém que é um pouco mais desajeitado. É alguém que tem uma dificuldade de organizar o corpo no espaço, que
que sai batendo nas coisas, que tropeça, que muitas vezes tem um atraso no marco das habilidades motoras, e assim por diante. O que é importante a gente saber sobre dispraxia? Existe uma forma de ajudar essas crianças, e ela está muito mais do que falar, a gente fazer junto. Então, vou dar um exemplo prático. Às vezes, os pais, a gente cansa de falar, põe a mão na mesa, segura a folha, segura o prato, mamãe já falou, não faça assim. O que a gente está usando? A gente está usando o campo da cognição. Eu estou falando. Eu já te expliquei que não é para fazer assim. Você insiste em fazer. Isso desgasta os dois lados, né? O que às vezes vale muito mais? Às vezes a criança até tem a compreensão do que ela tem que fazer, mas ela não tem a percepção. Então, às vezes eu falo para os pais, às vezes você pegar aquela mão que fica embaixo da mesa, colocar sobre a mesa, pegar a sua mão, apoiar, dar uma informação, olha, tem outra mão aqui, vale muito mais do que você falar, porque se falar mudasse, tinha que estar diferente. Tá? Então, tem algumas dicas que às vezes ajudam. Então, o movimento coativo, né? Essa coisa de você fazer junto, de você ajudar na sensação, pensar na atividade em etapas. Né? Então, às vezes, a gente fala assim, ai, Maria Emília, eu queria que ela tirasse a blusa sozinha. Eu queria que ela abaixasse a calça. Né? E aí, por exemplo, você vê, outro dia tinha até uma babá no consultório, e ela falava, e ela fala. E o menino no banheiro, e ela falava, fulano, abaixa assim, faz assim. E o menino perdidaço, né? E agora levanta, já falei, levanta. E aí eu falei para ela, deixa eu te falar uma coisa, você vai usar uma palavra. Você vai escolher uma palavra só. É só isso que você vai poder falar. E ela ficou me olhando, eu falei, você vai pôr sua mão sobre a mão dele. E a ordem verbal é, por exemplo, se você abaixa. Acabou, é isso. Abaixa. Depois, quando ele for subir, a mesma coisa. Você vai abaixar com ele, vai pegar e vai falar, puxa. Puxa a sua calça verde para mim, fulano. Faz não sei o quê. Gente, não é assim. Não dá. A criança não aprende. Então, assim, como pode ser que ela aprenda? Eu repetindo, sim, a repetição é importante, mas com o menor número de informações e fazendo o movimento junto, porque o que é muito difícil para as crianças é entender o movimento. Então, uma coisa eu pego aqui, vamos supor, aqueles tubetes, que parece cano que a gente puxa, que fazem barulho, e eu falo assim, fulano de tal, olha como a tia Má faz, olha, puxa. Ela está olhando. E aí eu fecho, dou na mão da criança e falo, agora faz que nem te amar. Puxa. Que é um dos princípios que as pessoas têm usado, às vezes, muito para tratar. Né? Repetir e imitar. A criança pega aquilo na mão, não faz. Enfia na boca, joga, faz tudo, menos o tal do puxar. E aí a pessoa insiste. Mas a tia Má já não falou para você? Olha aqui, puxa. Agora você. Tó, puxa. De novo, a criança não faz. E aí vem aqueles relatórios, criança com questão cognitiva, criança que não compreende a ordem, criança que não sei o quê. Só que, às vezes, se você se coloca à frente da criança, você segura junto e você faz ela vivenciar o movimento. Olha o que a tia Má fez aqui. Puxa! E aí você fecha. Ai, de novo, deixa eu ver. Puxa! E aí você fecha e dá para a criança, aí quando magicamente você fala puxa, a criança puxa. Né? Por quê? Porque não está, vocês têm que imaginar que não está, tem que sair um pouco dessa coisa de que tudo é cognitivo, de que tudo é compreensão. Tem questões que têm que ser vivenciadas. E, às vezes, eles não compreendem aquele movimento. Então, uma dica que eu dou para vocês é, pensem num verbo, pensem numa ordem simples, e todo mundo tem que falar igual. Então, se eu estou usando o verbo puxar para subir a calça, todo mundo que tem acesso àquela criança tem que saber que esse é o verbo que nós vamos usar. Tá? Porque, senão, fica muito confuso. Mas para sempre? Pelo menos no começo, até ela aprender. Depois que ela aprendeu, a gente consegue variar. Tá? Então, acho que essa é uma dica importante. Pensar que a atividade ela tem várias etapas. Então, qual é a etapa que eu vou priorizar neste momento? É o puxar, é o subir, o que eu vou fazer? E um outro aspecto importante quando eu falo de praxis, que é isso,
o planejamento motor, a praxis ela não é só o que a gente consegue ver, a execução do movimento. Ela tem 3 fases, né? Então, primeiro eu tenho por exemplo, eu pego um lápis. Quando eu pego um lápis, eu sei a função do lápis, certo? Mas, de repente, eu posso ter uma ideia diferente. O lápis pode virar um avião, o lápis pode virar a baqueta de um tambor, o lápis pode virar um carrinho, né? Eu vario, eu tenho várias ideias sobre aquele objeto. Né? Então, quando eu olho um objeto, a gente tem o que a gente chama de affordance. Ele tem uma primeira ideia, não parece uma cadeira. Acho que é para eu sentar. Né? Mas existe uma coisa que é muito difícil, né, para as crianças dispráxicas e para as crianças com síndrome de Angelman, que é variar a ideia. Né? Que é uma coisa que as mães falam no brincar. Não sabe brincar só do mesmo jeito. Né? Então, a primeira parte, gente, é a ideia. A segunda parte é o planejamento. Como eu tenho que segurar nesse lápis, que força eu coloco. E, por último, eu executo. Por que eu estou falando isso? Porque as pessoas insistem em trabalhar só a execução. Então, às vezes, esses programas mais fechados, vou desenvolver tal e tal habilidade, ele vai muito na execução. Mas é importante a gente pensar que tem que ter o planejamento. Ninguém faz isso. Né? Quando você senta para desenhar, você tem a ideia do que você vai desenhar. Você planeja como é que você vai usar o espaço da folha. E, por último, você desenha. Tá? Então, só para pensar que, quando a gente fala em praxis, a gente fala de um processo que vai muito além da execução. Mas, tudo isso para dizer que, então, as crianças que têm disfunção de integração sensorial têm questões ou de reatividade ou de praxis, né, de planejamento motor. Porém, o que a gente vê na prática, né, apesar dessa divisão didática, é que sempre tem um pouco aqui e um pouco aqui. Até porque é um sistema que se retroalimenta. Então, vamos pensar, né, muitas crianças com síndrome de Angelman são mais reativas sensorialmente. Se eu sou mais reativo, se eu sou mais defensivo para alguma sensação, eu também exploro menos o ambiente, porque eu não sei o que vai vir. Né? Se eu não sei o que vai vir, eu exploro menos, eu deixo de ganhar uma habilidade motora também. Tá? Então, eu sempre falo para os pais que a gente tem que dar uma limpada nesse campo da reatividade, né? Entender um pouco como está essa questão, para também poder avançar um pouco na questão da praxis. Tá? De uma forma muito simplista, uma criança que tem dificuldades práxicas é uma criança que, por exemplo, tem muita dificuldade para ficar independente nas AVDs. Tirar roupa, pôr roupa, comer sozinho. Isso é uma atividade práxica e é uma atividade que envolve a sequência de muitas ações. Então, escolham a batalha. Né? A batalha vai ser aprender a palavra mergulhar, para mergulhar a colher no iogurte, por exemplo. E é nisso que eu vou trabalhar, vivenciando o movimento. Trouxe aqui um videozinho que é do YouTube, mas que eu acho muito legal para vocês, pais, que depois vocês podem ver aí, para explicar um pouquinho o que é uma disfunção de integração sensorial na prática. Pode pôr, por favor.
Não sei se vocês conseguem identificar algumas dessas questões aí nos filhos de vocês, mas acho que para dar uma ideia, né, de como é essa questão da disfunção, porque quando os pais me perguntam assim, Maria Emília, mas será que é uma disfunção ou é uma falta de hábito? Né? Porque aí você pega uma criança, põe, sei lá, pela primeira vez na praia, pezinho na areia, aquilo traz um incômodo, isso é normal. Uma segunda vez, uma terceira vez, mas para ser disfunção, gente, tem que causar uma ruptura no cotidiano, assim, tem que ser uma coisa que desorganiza a família, né? Maria Emília só come pão, não come mais nada, né? Ai, não consigo pôr outra roupa a não ser essa. Ai, ele fica muito nervoso quando vai tomar banho, né? É algo, ou quando vai cortar a unha. Então, acho que são, né, isso que diferencia uma disfunção de uma falta, enfim, de hábito. Tá? Os autores contam um pouco disso, né, do quanto as disfunções de integração sensorial são presentes nas crianças com síndrome de Angelman. Eu vejo, na minha prática, assim, tanto questões de reatividade quanto questões de praxis, né? Às vezes são crianças que evitam mais atividades táteis, auditivas, mas que buscam, por exemplo, que levam muito coisa à boca, né, que tem uma busca e outra. Então, lembrar que a gente pode, sim, ter um perfil sensorial que é misto. Tá? Bem, alguns sinais, assim, o que a gente chama de red flags, que ajudam a gente a ter um alerta de que pode ter um problema nessa área. Né? Bebês que são muito difíceis de acalmar, bebês que têm muita cólica, né? Então tem mãe que fala, ai, Maria Emília, só dorme se eu ficar e balança, e faz isso, faz aquilo. Né? É difícil, bebês difíceis de acalmar, uma dificuldade com o ciclo de sono, que reagem de forma excessiva a toque, gosto, cheiro. E aqui queria deixar um adendo também, porque eu sei que, né, as crianças com síndrome de Angelman também fazem fisioterapia aí quando são pequenininhos, né? Muitos deles que essa versão também pode ser um movimento, gente. Então tem que ter muito cuidado. Às vezes eu vejo, né, o colega pega aquela criança, põe em cima daquela bola Bobat, que é um recurso muito legal também, e a criança fica desesperada com o pé fora do chão, e a pessoa insiste, insiste, né? Até porque, assim, terapia com criança chorando, pelo menos na minha concepção, não dá, né? Uma criança que está urrando o tempo todo vai aprender o quê? Mas eu também posso ser mais defensiva no sistema vestibular. Ah, mas então como é que a gente faz? Com alguma coisa que ele vá apoiando o pé no chão, ou eu uso a minha perna quando é bebezinho. Vai pensando em estratégias que você pode... observe se é um comportamento. Né? Tem criança que agarra no cabelo, na roupa da gente, fica desesperado com aquela instabilidade do corpo no espaço. Tá? Banho, cabelo, unha. Por quê? Aquela água que escorre no rosto. Né? O rosto é uma região que tem uma representação sensorial muito grande. Né? Cortar a unha também, às vezes, é algo que eles reclamam demais. O que eu vou falando com os pais? Assim, como é que eu faço? Né? Não tolero banho. E banho tem que tomar, não tem escolha. Né? Vamos ver ao que ele é mais aversivo e se a gente não consegue fazer pequenas acomodações. Então, outro dia eu recebi uma criança muito pequena, né, com essa característica, e aí eu falei, me manda um vídeo. E aí eu vi que uma das coisas, eles colocavam, né, o bebê na banheira, um bebê que não tem ainda um bom controle motor e tem lá questões sensoriais, e ele fica mas ele suava, uma coisa, o bebê assim, e elas perdidas ali sem saber. E eu falei assim, olha, eu acho que ele está muito perdido aí nesse espaço da banheira. Né? Vamos fazer um charutinho, vamos enrolar com uma fralda, vamos deixar ele organizar, né? Ter essa sensação um pouco mais acolhedora e, aos pouquinhos, a gente vai, né, aumentando. Ou eu vou usar uma canequinha porque eu não suporto aquele chuveiro na minha cabeça, ou para a criança maior eu vou dar o chuveirinho para que ela controle. A gente vai gradativamente fazendo com que a criança aceite aí, né, de uma forma mais tranquila. Muito seletivos para comer. Uma coisa que eu falo, né, o que a gente tem visto que tem dado mais certo é a gente pensar em aproximações sensoriais. Então, a primeira coisa a observar é ter um padrão. Eu não estou falando aqui de deglutição, tá, gente? Que aí a gente sabe que tem uma restrição, por isso tem uma restrição. Mas estou dizendo assim, ai, Maria Emília, se eu puser um pastoso na useia, né? Ah, mas ele gosta de crocante. Então, o que eu posso ir variando dentro do crocante para ajudar essa criança, né, a comer? Então, a gente vai usando o que a gente chama de food chaining, você vai ampliando esse repertório alimentar
a partir das preferências sensoriais da criança, sem colocar coisa no meio da comida para enganar, porque o que é descrito na literatura, que o que mais causa aversão sensorial intraoral é quando você mistura textura. Tá? Então, às vezes, a gente faz isso e aí a criança se perde. Então, pensar nisso, em ir aproximando o que a criança tem como preferência e, aos poucos, poder ir ampliando, né? Trabalhando a questão sensorial como um todo, mas tendo isso como um norte. A questão do atraso nos marcos de desenvolvimento, né? Não gostar de atividades apropriadas para a idade, e crianças que têm muita dificuldade de brincar, né? Crianças que têm um brincar muito pouco exploratório, né? Tudo muito na boca, ou joga tudo, enfim, não conseguem sair um pouco disso, né? Eu sempre falo para os pais assim, que antigamente, quando o TO não era né, tão conhecido, né? Hoje em dia está muito mais difundido, a gente fazia na USP, físio e TO é vizinho. E aí elas passavam e a piadinha do momento era: TO é para brincar, vocês só brincam, TO tal. E é isso, né? Na verdade, uma criança que brinca de uma forma produtiva é uma criança que não precisa de TO, né? E o brincar, sobretudo para crianças que a gente não consegue fazer uma avaliação padronizada e estandartizada, é uma super ferramenta para entender desenvolvimento, né? Então, realmente, brincar aí é um grande preditor. Eu coloquei aqui, gente, só para vocês saberem o que existe, porque eu acho que alguns de vocês já devem até ter preenchido, mas um dos meus berços de formação né, é com crianças mais graves, né, com crianças surdo-cegas e com paralisia cerebral. Então, quando a gente vê crianças tão graves, a gente não consegue ter ferramentas padronizadas para aplicar. Então, por exemplo, o que é o padrão ouro em termos de pesquisa para a disfunção de integração sensorial? É o tal do EASY, do EASY Test. É um teste longo, que depende da cooperação da criança, ele gera um gráfico, né? E aí, pelos padrões do gráfico, você consegue identificar e nomear, né, onde está aí o principal problema da criança. Dá para aplicar em muitas crianças mais graves? Não dá. Tá? Tem os chamados questionários que vocês preenchem, tipo perfil sensorial, SPM, mas, de novo, é um questionário que quem preenche é o pai. Às vezes eu olho o questionário e eu falo: nossa, mas não é... Será que nós estamos falando da mesma criança? Porque tem a ver com uma percepção do pai. E os questionários também não podem ser usados como uma ferramenta de reteste. Por quê? Às vezes eu preenchi lá o tal do SPM, deu um resultado. Dali a 6 meses, o pai preenche de novo. Dá um resultado que pode ser pior. Você fala: mas piorou? Não é que piorou, às vezes a percepção do pai sobre aquela dificuldade é que ficou mais clara, e aí ele preenche o questionário de uma forma mais fidedigna. Tá? Mas existem os questionários, lembrando que os questionários pegam mais questões de reatividade do que de praxis. O SPM ainda pega um pouquinho de praxis, mas o perfil é mais para as questões de reatividade. E aí, então, como é que eu avalio criança que não pode fazer o EASY, né? Como isso é feito, né? Pensando, vamos supor, nas crianças com síndrome de Angelman. Isso é feito a partir, primeiro, de uma entrevista com os pais, uma entrevista direcionada, que você vai um pouco naqueles red flags, né? Perguntando um pouco, né, o que realmente vai te ajudar a fechar. A gente vai observar essa criança. Então, num primeiro dia, o que é? O que ela escolhe? O que ela evita? Como ela brinca? Né, ela vê, a Mari faz isso com a gente até hoje, fazia que ela não suporta a textura, né? Então, ela via bola com textura, ela já nauseava. Então, assim, a gente vai um pouco mapeando quais são as preferências, o que ela evita, e vai traçando um pouco o perfil. E, às vezes, num segundo dia, a gente consegue aplicar alguma coisa mais direcionada para uma avaliação ou do brincar, ou da motricidade. Tá? Mas, somado isso, né, e aí por isso que faz tanta diferença que quem avalia a criança tenha experiência, né? Às vezes os pais perguntam muito: nossa, mas por que isso, por que aquilo? Porque a experiência conta. Né? A gente sabe, sobretudo na área da saúde, que faz muita diferença alguém que tem experiência. E porque a avaliação bem feita, ela dá um norte para o tratamento. Né? Então, se você tem uma avaliação bem feita e um relatório bem escrito, porque tem que ser um relatório que te dê
Pistas. Então, às vezes, vamos supor, se eu pego um relatório que vai falar da parte visual e está escrito assim, fulana de tal percebe objetos grandes a 10 centímetros. O que é grande? De quantos centímetros você está falando? Você tem que pôr lá, objetos grandes, entre parênteses, 15 centímetros. Tá? Então, o relatório ele tem que realmente trazer informações úteis, né? Não só termos técnicos. Bem, feita a avaliação, o que é legal a gente fazer? O tal do plano de metas. Existem ferramentas específicas para o plano de metas, um deles é a GES. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês. Então, lá na clínica, todas as crianças têm um plano de metas. Eu acho que o plano de metas ele é legal porque os pais também conseguem acompanhar a evolução da criança. Porque, às vezes, a criança é tão grave, né? Ou mesmo crianças menos graves, que está melhorando. Está melhorando. O quê? O que você... E, assim, a meta é trazida pelo pai. Se os pais estão dizendo que o que está impactando é a criança se cutucar e se machucar, então essa é uma meta. Tá? Ah, mas eu sou a TO e eu acho que ela tinha que sentar melhor. Essa é a sua percepção. Você pode construir isso com o pai, mas a gente trabalha em cima da meta dos pais. Qual que é nosso papel? Às vezes, tornar aquela meta factível, né? Porque, às vezes, o pai fala, quero que ande, a criança ainda não senta. Então, é isso. Tá? Mas eu acho que o plano de metas ajuda. Aqui é só um exemplo. Como é que eu estou no tempo? Porque, às vezes, eu falo muito. Tá. Então, assim, só para vocês entenderem como que é um plano de metas. Como que eu faço lá com as meninas na clínica? A gente tem uma pasta de plano de metas. Então, está lá o nome da criança e a meta. Tá? A GES ela é desenhada assim, -2, -1, 0, 1 e 2. O que significa isso? O -2 é onde a criança está. Tá? Então, vamos supor que a família tem como objetivo funcional comer com colher. E qual que é o desempenho atual da criança nessa habilidade? Come apenas usando as mãos, não consegue usar a colher. Onde ela está, vai direto para o -2. Tá? -1 é um pouco menos que o esperado. 0, normalmente, é o que a gente consegue atingir mais a curto prazo. E +2 significa muito além do esperado. Tá? Então, a gente coloca, mas é uma meta que a gente sabe que está muito acima, às vezes, do que é possível. Tá? Então, isso é legal porque norteia. Agora, o que pega? A habilidade do terapeuta em saber o que ele tem que fazer para alcançar essa meta. Ah, ele vai sentar com a criança e vai ficar treinando a colher a sessão inteira? Ou ele vai fazer a criança, por exemplo, escalar, se pendurar, usar as mãos, fazer uma série de coisas, e, no final da sessão, ele vai fazer, por exemplo, um treino para usar a colher na habilidade tal. Tá? Então, é isso que eu falo com as meninas. O difícil é você ter esse raciocínio, esse planejamento do que eu tenho que fazer para chegar lá. Bem, aqui umas fotinhos da Maricota, com a Mariana, que é uma das TOs aí do time. Quem trata de disfunção de integração sensorial? Terapeuta ocupacional certificado em integração sensorial. Não é monopólio. Mas isso é uma proteção para vocês, gente, porque as pessoas, às vezes, fazem um curso informativo de final de semana. E, como, infelizmente, virou uma moda e está um boom, sobretudo com essa coisa do autismo, o povo monta a sala, põe balanço, cobra o que quer, os pais vão, fazem, e aí a gente fala, meu Deus. Né? Então, tem que ter muito critério. Assim, eu, como TO, tenho uma crítica, é uma formação caríssima, não é acessível a todos, é uma luta que a gente vem fazendo junto à Abrato, para que isso se torne mais aberto, para que outras pessoas possam ter acesso. Mas, se na minha cidade não tem, Maria Emília, tudo bem, mas então é importante que esse colega faça uma supervisão online, com alguém que tenha. Né, que ajude mesmo, né, a pensar esse processo, porque não é brincadeira, né, gente, é muita responsabilidade. Tá? Então, essa coisa de que a gente vê outras áreas pondo balanço, fazendo, cuidado. Isso é um alerta que eu dou para vocês. Tá? Bem, o que é papel do TO perante a equipe? Sobretudo, assim, na minha cidade não tem. Eu falo, gente, a técnica é algo feito pelo TO, mas o conhecimento tem que ser de todos. Tá? Então, a minha preocupação sempre é, ainda mais essas crianças, têm essas equipes gigantes,
o que você tem que passar para essa equipe? É seu papel. O que organiza essa criança? O que desorganiza essa criança? Né? Quais são as preferências sensoriais? Quais são as acomodações sensoriais que eu devo fazer? Isso tem que se fazer. Isso cabe ao TO. Tá? Então, é o que eu falo para as meninas, assim, fazer reunião para ficar discutindo é o quê? Vamos lá. Qual que é a questão? O que eu tenho que fazer, né, para melhorar? Aqui, só para trazer um conceito para vocês, porque é muito comum os pais pedirem para a gente a tal da dieta sensorial. Tá? O que é dieta sensorial? É uma série de atividades que eu faço, por exemplo, buscando uma melhora de uma criança que, sei lá, que põe tudo na boca, enfim, 1000 aspectos aí. A gente não tem usado muito mais a palavra dieta sensorial, a gente tem falado muito mais de um estilo de vida sensorial. E acho que isso é legal, porque também tira um pouco o peso e o poder do profissional da saúde. Né? Porque, às vezes, o pai fala assim, Maria Emília, posso vir todo dia? Posso trazer todo dia aqui? Não sou eu ou a outra colega que vão resolver. Né? Por quê? Porque, se a criança tem aquele perfil sensorial, isso tem que acontecer na casa. E não é que o pai vai criar a clínica em casa ou fazer a terapia da integração. Mas ele tem que saber o que organiza e o que desorganiza aquela criança. Né, em como ele pode ajudar no dia a dia. Então, a Heather Miller, que é uma TO americana, ela vem falando disso, do que é um estilo de vida sensorial. Né? Como eu posso aumentar aquele input sensorial que aquela criança precisa no dia a dia. E aí eu trouxe alguns exemplos para vocês. Tá? Então, agora, uma coisa que não existe, gente, na literatura, assim, que a gente não vê comprovação, né, que a gente também tem que ter cuidado. Às vezes eu tenho umas reuniões que o pessoal fala assim, quantos minutos é para eu deixar ela pular na bola? Quantas vezes, Maria Emília, eu uso o Z-Vibe? Isso não existe, isso não é verdadeiro. Tá? Porque a sensação ela é individual. Eu não posso mensurar quantas vezes você vai pular na bola para você ficar bem. Isso não existe, gente. Então, e, de novo, bate com a experiência do profissional. Por quê? Quem está lá usando a bola para a criança pular tem que ter uma leitura de que está começando a ser demais, está desorganizando. Tá? Então, vai muito mais por aí. Coloquei aqui só algumas ideias de acomodações sensoriais. Né? Então, diferentes tipos de cadeira para a gente sentar. Tem as tais das cadeiras bolas, que essa cadeira a gente já tem no Brasil. A gente tem batalhado muito nas escolas aqui em São Paulo. Né? Meu mestrado foi nessa área, foi inclusão escolar. E a gente tem conseguido, pelo menos, que algumas escolas criem as tais salas de aula multissensoriais. Né? Então, eu sei que São Paulo, né, acaba tendo esse diferencial, é um polo, mas tem sido uma batalha. Né? Então, por exemplo, tem um pessoal lá nos Estados Unidos que tem, né, já há muito tempo feito isso. Então, eu fiz formação em um desses centros e, justamente, a ideia é tornar o ambiente mais convidativo, né, e mais organizado para todas as crianças. Bem, o tal dos cobertores com peso, né, os abafadores auditivos, aqueles chapeuzinhos que eu posso usar para evitar que a água caia diretamente no rosto. De novo, não dá certo para todo mundo, mas para muitas crianças dá certo. Né? Então, são recursos que a gente pode pensar em usar ou na sessão, né, ou para a criança dormir, enfim, para se manter num sono mais profundo, né, ou numa atividade de escola lá na roda de conversa. E aí, como conclusões, né, que acho que vocês vão ter perguntas, a gente sabe, então, que a disfunção de integração sensorial é algo que traz um impacto negativo, né, na vida das famílias com crianças, adolescentes com síndrome de Angelman. Tratamento começa sempre com a informação. Então, levar a informação é algo muito importante, porque, às vezes, você tem um olhar diferente, né, de você pensar, poxa, não é frescura. Então, se a gente fosse fazer uma analogia, né, com um iceberg, o que a gente consegue ver da criança é o comportamento. É uma criança que se joga no chão, uma criança que chora, que te puxa, que se desorganiza. Isso é o que você vê. Mas a gente tem que entender se esse comportamento que está aparecendo não tem uma base ali que desorganiza. Tá? Então, não é tudo que é birra, tá? Não é tudo que é falta de costume. A gente tem que ter muito esse cuidado. Diante disso, né, é importante, então, que a família tenha acesso à informação e para entender como lidar com isso. Né?
e que também ajude a preparar a criança para determinada atividade. Então, vamos supor que é uma criança muito seletiva para comer. E, às vezes, é uma criança que já está um pouco mais desorganizada, né? E a gente vai fazer uma atividade de alimentação. Como que eu posso preparar? Ai, mas, olha, eu sei que a Theo falou que ele se organiza muito com atividades de tato profundo ou proprioceptiva. Será que, antes de comer, que é tão desafiador, eu não posso, por exemplo, fazer uma atividade na bola ou na rede? Será que, na hora que ele vai sentar para comer, eu não posso pôr um pezinho no colo que vai ajudar a se organizar? Eu não posso colocar só os alimentos que ele já tem maior familiaridade? Então, assim, o nosso corpo tem que ser preparado para a função, né? É isso que a gente tem que pensar e lembrar. Então, essa questão sensorial é muito, muito importante, tá? Bem, apesar do tratamento ser feito por TOs, como eu disse, é nosso papel fazer. Então, acho que a dica que eu deixo é, se os filhos de vocês fazem, né, e essa informação não está tão clara, acho que é importante, né, vocês terem isso. Então, um pouco de entender o que é possível e quais acomodações são possíveis para eu deixar a minha vida um pouco mais leve. Tem questões que a gente consegue melhorar muito, tem questões que, às vezes, a criança não consegue desenvolver aquela percepção. Então, vou dar um exemplo. Às vezes, a criança não vai desenvolver a percepção de que a boca está suja. Tá? Estou chutando aqui uma habilidade. Se trabalhou, ela continua não tendo a boca, não tendo essa percepção. Que acomodação eu posso fazer, por exemplo? Eu posso ensinar a criança que, toda vez que ela come, ela vai passar o guardanapo na boca. Estou chutando. Tá? Uma coisa que a gente pode... Então, assim, tem coisas que a gente muda, tem coisas que a gente acomoda para tornar né, a vida da família, né, a vida da criança e da família com uma qualidade maior. Tá? Então, acho que isso é importante, assim, a gente ter alguém que está guiando o processo, que tem uma boa experiência para avaliar, né, e para orientar aí esse time que está com a criança no que a gente pode ir fazendo. Tá bom? Deixo aqui o meu e-mail, uma foto da Maricotinha, e muito obrigado aí, foi uma honra, viu? Gente, a gente tem só 5 minutos para perguntas. Maria Emília, que apresentação, super importante. Eu imagino que deve ter muita pergunta, mas a gente, infelizmente, não pode atrasar o almoço por conta da apresentação da Dr. Bird na sequência. E-mail aí também, fica meu e-mail aí. Fica o e-mail. Você vai ficar para o almoço? Eu não sei se eu vou ficar, mas eu posso ficar. Se você ficar um pouquinho, o pessoal te pega no almoço. Deixa, chama lá a Rebeca, já pediu. É rápido. Dicas para desfraude, se tiver alguma coisa para... Eu acho que, primeiro, pensar uma avaliação do sistema interoceptivo, né? Como que é a percepção da criança de víscera cheia, víscera vazia. Vou falar aqui, não é receita de bolo, hein, mas vou falar algumas coisinhas rápido aí por causa do tempo. Então, isso é a base. Tem criança que não tem essa percepção, então não vou desfraudar nunca? Não, mas, às vezes, quando eu não tenho a percepção, a gente faz o caminho um pouco de fora para dentro, né? Então, eu vou criando o hábito e a criança vai desenvolvendo essa consciência interoceptiva. Uma dica é que, normalmente, um intervalo de fralda seca de 1 hora já é algo que vai dando uma pista de que a criança minimamente tem o controle do esfíncter. Tá? Pode, acho que até antes da retirada da fralda, troca de fralda em criança que está pensando em processo de desfraude é só dentro do banheiro. Ah, mas aquele cocô melado, aquele não sei o quê, eu troco um monte de cocô também, eu sei como é que é. Mas ela tem que ter a ideia de que aquilo acontece só dentro do banheiro. Então, isso já é uma coisa muito importante. Então, às vezes, quando eu pego, sei lá, babá, trocando em qualquer lugar, não, é dentro do banheiro. Tá? Então, isso é importante. Para a criança que tem a condição motora, porque tem algumas que eu sei que não tem, para as que têm, é de pé. Ah, mas o cocô... Não sei... Sim, eu sei. Mas porque, senão, você deixa ela numa postura que remete mesmo ao bebê, que você troca lá, tá? De qualquer jeito. E aí a gente vai fazendo esse treino conforme... né? Então, vai levar a cada 30 minutos, mesmo que tiver feito na roupa, leva ao banheiro, e a gente fala assim, né? Eu falo que às vezes a gente se finge de louco, né? A gente fala, ai, eu sei, Tia Má sabe, você queria e não deu tempo, né? Vamos terminar de fazer aqui?
né? Então, você vai um pouco emprestando isso para a criança, né? Vai nomeando, enfim, e tudo mais. Algumas crianças não conseguem fazer o desfraude, né? Algumas crianças não conseguem ser desfraudadas. Mas o que eu acho que é assim, imperativo é que não pode ser algo associado só a um... Como é que eu vou falar? A um ganho secundário do tipo, se você sentar, se você... Porque a criança, ela tem que... Isso é interno, é uma percepção que eu tenho que desenvolver, né? Lógico que pode ter um distrador, pode ter algo que ajude a ficar. Não estou falando disso. Mas tem que tomar muito cuidado, né, e entender que tem a ver com uma questão muito mais perceptual. Tá? E uma vez que falou que decidiu, né, fez uma avaliação, é possível fazer esse desfraude, tirou. Né? Não dá para ficar tira, põe, porque aí fica muito confuso para a criança. De dia. E outra coisa, mas Maria Emília, ele não consegue, ele não fala, ele não sabe pedir. Gente, quem tem um filho também, né, que não tem aí questões, a gente sabe que a criança ela vai pedir depois, no desenvolvimento típico mesmo, né? Não é que eu já saio pedindo que eu quero fazer xixi e cocô. Então, acho que isso também não pode ser um impeditivo, tá? Mas acho que eu pensaria muito nessa questão da consciência interoceptiva. Vou falar rapidinho? A minha filha já tem 17 anos. E eu percebo que ela não tem percepção quando está com o corpo molhado, que eu dou banho nela, e eu tento, fazendo mais ou menos o que você falou, pegando a mão, falando, filha, vamos enxugar o corpo para ensinar ela a se enxugar sozinha. Tento ensinar ela a tomar banho sozinha. Só que eu acho que ela não aprende porque ela não percebe que está com o corpo todo molhado. Tem alguma forma que eu possa ajudar nisso aí? Pode ser que ela não perceba, ou pode ser por uma questão de praxis, de planejamento. Agora, sim, o que é o... Vamos pensar. Vamos imaginar que ela não percebe. Uhum. Que acomodação que eu poderia usar? Visão. Se eu não consigo sentir o botão da camisa para enfiar, eu olho. Certo? Sim. O que chama a visão? O tato. Então, vou dar um exemplo. Eu secaria o braço dela assim, por exemplo, com uma toalha que tem uma informação mais forte e fazendo, por exemplo, uma bagunça, sei lá, um som com esse aumento para ela olhar. Entendeu? Então, se ela não desenvolver a percepção, ela poderia aprender uma acomodação, que é olhar, ver onde está molhado e secar. Então, pode ser que ela não desenvolva essa percepção, mas aí você vai ter que pensar, se for mesmo, né, sensorial, em qual acomodação eu utilizaria, então, no que ela é boa. Então, e às vezes a gente sabe que as crianças, né, com síndrome de Angelman têm uma atenção baixa, tem uma atenção visual precária. Então, lembra disso. Se eu coloco na sua mão uma bola lisa e uma bola com textura, você vai olhar primeiro para a textura, porque o tato ele chama a visão. Então, muitas estratégias que às vezes você vai usar com uma criança que tem baixa visão podem ser úteis para ajudar a desenvolver essa percepção, porque a sensação é isso. Se eu mexer no seu pé, você vai... O que ela está fazendo aqui? Tá? Então, acho que essa é a dica que eu daria. Só mais esses dois, tá? Bom dia. É sobre alimentação. A nossa maior dificuldade com o Gabriel hoje é a alimentação, realmente. Uma das, né, mas a que mais nos incomoda. A gente tem uma preocupação com a alimentação e eu acho que até boa parte da nossa dificuldade é porque a gente está errando no conhecimento de como conduzir o assunto com ele. Ele bota a mão, ele não aceita, e a gente tem tido o hábito de se ajudar e sempre prender um pouquinho os bracinhos, estimular um pouquinho a boca e dar uma forçadinha inicial, até que daqui a pouco, em algum momento, ele dá uma deslanchada. Mas a gente está meio entre a cruz e a espada nesse aspecto, sabe? Não sei se a gente está acertando, condicionando ele a se alimentar, ele é muito bem nutrido e saudável nesse aspecto, ou se daqui a pouco esse forçar está criando uma barreira no qual a gente possa estar lidando com um problema maior ainda. Então, a coisa... Eu sei que no desespero de pai e mãe a gente faz mesmo, a gente segura porque comer é vital, né? Tem que ver primeiro se tem uma base sensorial para isso, se tem ou se ele não tem preferência por nada, se não tem nada que é mais fácil dele comer, enfim, né? Praticamente nada. Praticamente nada. Então, vai ter que primeiro mapear isso, né? Então, qual é o perfil sensorial dele? Mesmo que não tem nada que ele o que é menos difícil.
E talvez, ao invés de segurar a mão, eu não seguraria. Eu estou entendendo o desespero de vocês, não estou julgando, tá? Mas estou falando tecnicamente, lógico. Eu tentaria algum distrator na mão, alguma coisa outra. A gente tenta ter um brinquedo, alguma coisa. Para a gente ter, ou alguma coisa, não sei, se na hora de criar uma coisa, de que na hora que vai, né, pegar junto a mão para dar colherado ou garfado, criar um som, alguma coisa que seja atrativo para que ele, pelo menos, aceite um pouco isso, né? Mas tentar alguma aproximação, não tem nada que ele coma com vontade, um biscoito, sabe quantos anos ele tem? Tem um mingau, que a gente acaba fazendo com o leitinho dele e tal, uma bolachinha da vaquinha, e acaba aceitando um pouquinho mais. Mas, ainda assim, existe uma resistência muito grande inicial. E a gente está errando nesse aspecto, assim, porque a gente está forçando muito, tem que estar estimulando demais, estressa ele. A gente e ele vai crescer, né? É. E aí vai ficando uma briga de foice. Mas a gente, normalmente, vai nisso que a criança vai muito bem. Às vezes, a gente fica até um bom tempo só nisso e vai tentando ver o que nutricionalmente a criança pode, né, o que eu posso incrementar. Mas você sempre tem que pensar assim, ó, eu estou usando essa estratégia agora, eu vou conseguir usá-la por quanto tempo? Né? Então, acho que vale uma avaliação com alguém especialista em seletividade, porque tem caminhos aí para a gente fazer. Tem um site que chama SOS Approach to Feeding. É uma linha um pouco mais comportamental, mas eu fiz essa formação também. Ele dá algumas dicas gerais para os pais, tá? Mas tem algumas coisas muito legais que a gente... Eu vou tentar te passar algumas coisas aí. Ambos. Eu só queria saber a sua opinião com relação aos coletinhos, as roupinhas de neoprene, porque a gente começou recentemente a TO com o TEL e foi falado para a gente, sugerido, não foi assim indicado, ele tem a necessidade de usar, foi apenas sugerido e isso leva um certo investimento, a gente ficou na dúvida se vale a pena, se não vale, queria um pouquinho da sua opinião. Se for para ganho de controle motor, tipo Teratogas, eu gosto muito. Tá? Então, é algo que ajuda porque ele dá uma informação, dá um input de como aquele músculo tem que trabalhar. E ele realmente estabiliza, ele dá um controle postural que vai ajudar a criança a ganhar outras habilidades, inclusive cognitivas. O que está bem discutível na literatura, que eu não uso, né, nem indico, é coletes com peso. Por quê? O que a prática tem mostrado, né, o que as pesquisas têm mostrado, é que você está pondo algo sobre o corpo da criança, quando você tira, ela se perde naquela informação. Tá? Então, com peso eu não uso, mas esse tipo Teratogs, se eu fosse escolher entre Spy tarará, eu gosto mais do Teratogs, porque o Spy ele dá um pouquinho de estabilidade e um pouco de informação, né, de onde aquele corpo está no espaço. Mas o Teratogs, como a roupa é velcro sensível, você pode ir montando, né, a partir de uma boa avaliação, para a criança ter um ganho de habilidade. Então, eu gosto bastante. Tá bom? Gente, a gente tem que encerrar, Tá mas bom. queria agradecer, porque eu também fiquei apaixonada por essa palestra. Que bom. Que a gente ajudou. pode te procurar? Pode, claro. Então, eu estou na fila para te procurar. Tá bom.